Os dois times bastante cautelosos. Olha o Bruno Henrique, chegou na cara do gol para bater, Wagner, Bruno Henrique, gol! É o Longini, bateu no canto, na trave, Bruno Henrique! Gol! E lá vem o Flamengo pro ataque, Bruno Henrique domina, puxou o pé direito, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! A várzea ainda molda jogadores, e grandes jogadores. Nem sempre são nas categorias de base dos grandes clubes que os grandes jogadores são lapidados. Claro, é muito mais fácil trilhar um caminho no futebol quando você defende um clube e faz todas as categorias de base pelo mesmo. Mas muitos talentos estão escondidos na várzea, como é o caso de Bruno Henrique Pinto, ou Bruninho, ou até Mosquito, ou como é conhecido agora, simplesmente Bruno Henrique. Nasceu em 30 de dezembro de 1990, em Belo Horizonte, Minas Gerais. De família bastante humilde, desde a infância, Bruno e seu irmão mais velho, Vander Júnior, o Juninho, sempre foram apaixonados por futebol e nutriam um sonho, que é o sonho de milhões de crianças no Brasil e no mundo, se tornarem jogadores de futebol. Os irmãos sempre jogaram juntos nos campos de terra batida de BH, no bairro Concórdia, e eram conhecidos por destruir as defesas adversárias na várzea. Os dois moravam literalmente em frente ao campo do Inconfidência, time amador do bairro onde viviam, e jogavam bola o tempo todo, conciliando toda a vida e atividades com o amor de jogar futebol. Nunca foi fácil. Conforme o tempo passava, as chances no futebol não vinham. Bruno e Vander foram reprovados em peneiras no Atlético Mineiro e no América. Apesar de serem uma realidade na várzea, não tinham chances no futebol de base profissional. A idade vinha chegando para ambos. Bruno, aos 20, conciliava o trabalho de office boy com o futebol de várzea. As dificuldades eram tantas que Bruninho dividiu uma chuteira com sua amiga Sâmia, que defendia o time feminino do Atlético Mineiro. Como os dois calçavam 40, Sâmia, que tinha ganhado um par de chuteiras da irmã do atacante Rafael Moura, emprestava seu par de chuteiras para o Bruno poder jogar pela Inconfidência aos fins de semana. A única regra é que Bruno devolvesse as chuteiras limpas depois. Em 2011, Denis Ricardo, um ex-jogador, viu Bruno jogando na várzea e se propôs em ajudá-lo a conseguir um clube, sabendo do talento do garoto. Então, Denis partiu atrás de um clube para Bruno e recebeu não, quase 20 vezes. Santos, Botafogo, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Guarani, São Caetano, Santa Cruz, CRB, CSA, Vitória, Bahia, Sport, Náutico, América de Natal e até o Sporting Cristal do Peru. Todos pelo mesmo motivo. Bruninho não tinha feito categorias de base. O América Mineiro é um caso à parte. Denis Ricardo ofereceu que Bruno treinasse no clube de graça, apenas para que a comissão técnica avaliasse se ele tinha talento para ser contratado. E também foi prontamente recusado. Pelo mesmo motivo. Não tinha feito categoria de base. Restou a Bruno se contentar e ser mais um craque de várzea. E foi assim, defendendo Inconfidência, na Copa Itatiaia, tradicional torneio de futebol amador de Minas Gerais. Bruno e Juninho lideraram o time até a final e conquistaram o título do campeonato. Além disso, Bruno terminou como artilheiro e foi eleito o melhor jogador do torneio, e finalmente chamou a atenção de alguns olheiros do Cruzeiro. Após quase 20 portas fechadas, finalmente uma chance no futebol profissional. Ele e seu irmão finalmente teriam suas chances. O futebol brasileiro fechou os olhos para sua essência, para o terrão, para a várzea. Muitos craques foram criados no futebol amador e se aprimoraram na base e no futebol profissional. É um ponto de reflexão que precisa ser analisado. Quantos talentos do futebol brasileiro perde por simplesmente os clubes ficarem à mercê de empresários? Os talentos aparecem, é claro, mas quantos jovens não têm oportunidade simplesmente por não terem contatos influentes no meio do futebol? Finalmente, aos 21 anos, Bruninho chegou ao Cruzeiro e passou a ser Bruno Henrique. Prontamente, Bruno e Juninho foram emprestados ao Uberlândia Esporte Clube, que em 2013 acabou assinando com Bruno e Juninho em definitivo, até o fim de 2014. Pelo Uberlândia, Bruno fez 29 partidas e marcou 10 gols. Juninho, por sua vez, muitas vezes apontado até como superior ao irmão, penava com diversas lesões, que o fizeram desistir do futebol profissional e voltar ao Inconfidência, onde joga até hoje. Mesmo como profissional, a vida não era fácil e o salário era baixo, pouco mais de R$1.000 por mês, a ponto de Bruno ser recusado no Manaus para jogar a segunda divisão do estadual, porque Bruno, até então, um desconhecido, ter pedido R$1.200 por mês de salário. Aos 23 anos, Bruno foi emprestado para o Itumbiara de Goiás, para jogar a segunda divisão do Campeonato Goiano, onde marcou 9 gols em 12 partidas e ajudou o clube a conseguir o acesso para a primeira divisão. E então, finalmente, em janeiro de 2015, o Goiás anunciou sua contratação, onde ajudou o clube na conquista do campeonato estadual, mas o melhor ainda estava por vir. Aos 24 anos, Bruno Henrique finalmente estreou em torneios nacionais no Brasil,
direto na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, dia 10 de maio de 2015, contra o Vasco, em um empate de 0-0. O campeonato de Bruno Henrique foi de alto nível. O Goiás fez uma campanha ruim no geral, que culminou no rebaixamento do time, mas Bruno conseguiu se destacar muito na Série A, principalmente nas vitórias contra o Palmeiras, uma delas em pleno Allianz Parque e na goleada de 4-1 em cima do Santos no Serra Dourada. Pelo Goiás, fez 12 gols em 57 partidas, além de distribuir 7 assistências. Com o fim do Brasileirão, vários clubes se interessaram na sua contratação, mas foi o Wolfsburg da Alemanha que acabou contratando o jogador de 25 anos por 4,5 milhões de euros. Na Alemanha, apesar de ter muito destaque nos treinos, geralmente era preterido nas convocações para os jogos do time, muitas vezes ficando até fora do banco de reservas. Fez apenas 17 partidas pelo clube, quase todas entrando nos minutos finais. Mas uma grande atuação, pelas oitavas de final da Champions League contra o Real Madrid, ficou marcada. Bruno Henrique acabou com o Marcelo e Sérgio Ramos e deu uma assistência na vitória do Wolfsburg por 2-0 em cima do Real. Mesmo após o grande jogo, Bruno continuava sem chance no time. Raramente era chamado para os jogos e às vezes nem no banco ficava. Então, em janeiro de 2017, o Santos foi atrás de Bruno Henrique e anunciou sua contratação por 4 milhões de euros. Inicialmente na reserva do time, fez uma grande partida no Campeonato Paulista contra o São Bernardo, marcando 3 gols, mesmo com o Santos jogando apenas com reservas naquele momento. A partir dali, Bruno Henrique não saiu mais do time. Grande área, ele domina, são 2 na marcação, um marca, outro faz a sobra. Pede o Matheus, bateu, que golaço! Bruno! Fez uma grande temporada pelo clube. Disputou 53 partidas, marcou 17 gols e deu 13 assistências, se consolidando como um dos principais atacantes do Brasil. Mas em 2018, logo na estreia da temporada, após um lance bobo, Bruno levou uma bolada no olho e teve uma grave lesão, que o deixou fora de campo vários meses. O que acarretou em outras pequenas contusões, que estragaram de vez sua temporada. Não conseguia ser o mesmo Bruno Henrique de 2017. Foram 34 jogos no total, com apenas 2 gols e 3 assistências, e terminando o ano em baixa. Quando chegou 2019, o Santos contratou o técnico Jorge Sampaoli, que queria contar com o atacante, mas uma grande proposta do Flamengo, que já tinha levado seu amigo Gabigol para o Rio de Janeiro, acabaram convencendo Bruno a vestir a camisa rubro-negra. Por 23 milhões de reais, Bruno Henrique foi anunciado como novo reforço do Flamengo, o que lhe reservaria o melhor ano de sua vida, aos 28 anos, apenas o 7º como profissional. Bruno Henrique! Ele acreditou até o fim! Se antecipou ao Gabriel! O último toque foi de Bruno Henrique! A relação de amor de Bruno Henrique com o Flamengo e sua torcida foi instantânea. Marcando gols importantes e decisivos, principalmente em clássicos, começou a ganhar mais força como o melhor jogador do Flamengo no ano, mesmo com um time totalmente estrelado no futebol brasileiro, contando com Everton Ribeiro, Rafinha, Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta e Gabigol. É Bruno Henrique quem mais se destaca no time hoje comandado por Jorge Jesus. Bruno Henrique é o principal jogador numa equipe que hoje é líder do Campeonato Brasileiro e que está classificada para a semifinal da Libertadores após 35 anos de ato. Já são 18 gols e 14 assistências na temporada, em 40 partidas. Sua melhor marca na carreira. E lá atrás, seu avô Genésio já tinha profetizado, quando viu o neto ser campeão da Copa Itatiaia, que ainda veria Bruno ser jogador da seleção brasileira. E essa profecia hoje se faz realidade. Tite convocou Bruno Henrique para a seleção para 2 amistosos. Pode parecer pouco, pode parecer tarde, mas pense que há 7 anos você jogava campeonatos de várzea em campos de terra e que hoje você é o melhor jogador em atividade no Brasil e é convocado para a seleção brasileira. Arão, na boa, lá vem Flamengo, cruzamento, Bruno Henrique! Gol! Nem todo jogador chega à Copa do Mundo e talvez Bruno Henrique nem jogue uma Copa. É uma possibilidade, já que o Brasil é muito bem servido de atacantes, mas é uma vitória que ninguém pode contestar. Hoje Samia também é atleta, da Marinha, e tem convênio com o Flamengo. O tempo reuniu os 2 amigos novamente no mesmo lugar. Bruno Henrique nunca esqueceu suas raízes, mantém projetos no lugar de onde veio e é extremamente querido pela família e pelos amigos do tempo de várzea, que comemoram cada conquista do jogador como se fossem deles próprios. Bruno Henrique já tem tudo. Bruno Henrique já é um verdadeiro campeão. Preparou pro Kaique, passou por ele, Rafael Longino, chega Bruno Henrique. Gol! Davi fez a abertura, Bruno trouxe por dentro, grande drible, grande corte, grande gol! No meio, Bruno Henrique pode bater pro gol, foi pro chão, pediu a falta, a sobra do Flamengo. Aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando, olha o gol!